Então, de repente eu vou dar uma dica aqui, 262. Ó, pergunta 262. Como pode o espírito que em sua origem é simples e ignorante e carecido de experiência, ou seja, simples, ignorante e inexperiente? Na realidade, aquilo que a gente fala que os espíritos são criados simples, ignorantes e tem um terceiro atributo, e inexperientes, por consequência. Como pode, nessas condições, o espírito escolher uma existência com conhecimento de causa e ser responsável por essa escolha? Olha a resposta interessante. Aquilo que a Carla falou lá atrás. Deus lhe supre a inexperiência, traçando-lhe o caminho que deve seguir. Ou seja, esquece livre-arbítrio. O caminho está traçado por Deus. O caminho está traçado por Deus. Nessas condições iniciais. Então, a pergunta que eu faço, bom, partindo que isso é a resposta, Deus traça o caminho, supre a ignorância, traçando o caminho de quem está lá atrás, no começo, a pergunta que é inevitável, que eu não sei por que Kardec não fez, é a seguinte: esse caminho é traçado de maneira igual para todos os espíritos? Sim, acho que tem uma escala de opções, né? Então, Não, então não é igual. Se tem uma escala de opções, então já não é igual. Se é igual para todo mundo, não tem opção. Galera, é assim para todo mundo, sem opção. Não, mas aí seríamos um bando de robô, né, José? Mas pelo que está dizendo, é. Eu acho que o ponto de partida é o mesmo, mas só o ponto de partida. Só o ponto de partida. O ponto mas de então, partida gente, é as duas primeiras casinhas do jogo. Então Deus traça. Oh, gente, eu vou ler a resposta de novo. Na condição em que o espírito está simples, ignorante e inexperiente, Deus lhe supre a inexperiência, traçando-lhe o caminho. Está escrito. O caminho está traçado. Naquele momento. Naquele momento. Então, o Flávio, Deus está dizendo que só igual na casa 0, na casa 1 em diante, começa a diferenciar, então os caminhos são diferentes. Deus traça caminhos diferentes para os espíritos. É isso que está querendo defender? Não, eu estou querendo dizer que Deus cria o começo do jogo, ao início da casa partida, 0. Casa e 0. a partir daí aquele começo traçado, o próprio espírito, através das experiências que ele vai ter... Não, esquece. Antes de pegar... Ele fala que é isso, Deus é super inexperiência. Então, existe um período de inexperiência. Sim, no começo. Em que Deus traça o caminho. Não, Deus traça. Não. Está dizendo que traça. Deus traça o objetivo. Não! Deus lhe supre na experiência. Pela pergunta 262. Deus lhe supre na experiência, traçando-lhe o caminho que deve seguir. Ponto. Não sou eu. Mas ele não disse que o caminho é o caminho inteiro. Ele disse que é só... Exatamente. Eu sei que não é o caminho inteiro. O que eu estou perguntando é, esse caminho inicial é igual para todo mundo? É igual. Eu acho que sim. Eu acho que sim, porque assim também, se a gente começa no mundo primitivo, a gente vai errar no mundo primitivo. E o mundo primitivo é para todo mundo igual. Uhum. Os estímulos externos, eles estão de acordo com a nossa evolução também. Então, as nossas escolhas, elas vão estar mais ou menos parecidas. Mais ou menos parecido significa que é exatamente igual. Não, mas assim, você não tem muitas opções. Na verdade, assim, a gente não tem muita opção. Você entendeu? Tô rindo aqui, eu tô sacaneando com vocês tudo hoje. A gente tá percebendo. A gente é pequenininho lá, e você tem um caminho lá, tem 5 caminhos para você seguir, né? Você já sabe, mas se você tem livre-arbítrio, você sabe mais ou menos. Se você aprendeu, você sabe mais ou menos o caminho mais rápido. Uhum. Os outros vão ter lá 4 para seguir. Então, a gente vai ter a gente vai caminhar mais ou menos na mesma faixa de evolução. Eu não consigo me expressar, gente. Está na minha cabeça, mas não consigo expressar. Mas, assim, os nossos erros, as nossas escolhas são mais ou menos parecidas por causa da nossa evolução. É igual criança, a gente sabe mais ou menos o que eles vão pensar de acordo com a idade que eles têm. Sim, igual para a adolescência, por exemplo. A gente sabe o que movimenta uma adolescente. Né? Eles podem ser um pouquinho mais ajuizados ou menos, mas a gente sabe que todos eles vão passar por determinadas situações.
né? Uns vão sofrer, outros não. José, Pode falar. você como matemático sabe disso. Problema posto, o resultado deve ser sempre o mesmo. Opa, vamos lá. Não, Isso, você está partindo do pressuposto que o problema vai ser bem posto. exatamente. Nem sempre isso é possível. Mas você não está dizendo que Deus não soube colocar o problema, né? Você está só conjecturando aqui, é isso? Então, se você passar essa pergunta para o Laplace justamente partir desses pressupostos. Olha, se você tem o problema bem posto, a resposta é determinística. Exatamente. Só que a pergunta é, tirando Deus, alguém mais sabe colocar bem colocado o problema? Não. Ok, então você chegou onde eu estava desenvolvendo. Problema posto, o resultado será o mesmo, certo? Por Deus, posto por Não, Deus. como matemático. Não, é que tá. Se a gente tiver condições de não pôr o problema não vai estar bem posto. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: se você tem uma audiência, uma plateia, um aluno, uma turma, o que quer que seja, as pessoas darão as respostas baseadas na sua experiência, na sua vivência, etc. E tal. Então, cada um pode encontrará um caminho que, por vezes, será diferente. E naturalmente, vai acontecer de o resultado ser igual. Se o resultado for diferente, vai acender sua luzinha lá de dizer, opa, como que você chegou nesse resultado? Aí você vai olhar e falar assim, mas você errou a premissa, você errou a variável, você errou a condicionante, seja qual for. Entendeu? Então, é arbitral. Arbitral no seguinte sentido, quando há desvio, impõe-se a arbitrariedade. Entende? Então, Deus, na minha cabeça, Deus faz isso. Ele não olha ninguém individualmente de dizer, você escolheu passar por debaixo da catraca aqui, você não pagou a passagem, então menos um ponto aqui para você. Ele não olha essas coisas. Ele olha em caso de desvio absurdo. Ou deve ter uma equipe lá de conselheiros dizendo qual que é, o que está pegando aí, moçada? Pode ser. Então, de alguma forma é o controle. Porque, no fundo, o que você está falando é assim, Deus não controla tudo. Não faz microgerenciamento. Então, ele não é onisciente. Não, você sabe, José. Você olha para sua turma de alunos, você já sabe quem vai para onde. Você mais ou menos já sabe. Mais ou menos. Porque eu não sou onisciente. Eu não vou Sim, saber exatamente como vai todo e mundo. você é humano, mas Deus já sabe. Fala assim, essa turma aqui vai para a esquerda, essa turma aqui vai para a direita. Mas ok, deixa aí. Então existe uma certa arbitrariedade por parte de Deus. Esse aqui eu vou deixar aí fluir bem, esse aqui eu vou deixar aí fluir mal. Isso. Mas a Aí expressão é arbitrária. eu me apelo ao Epicuro do Flávio. Então, na realidade, ele não é soberanamente bom. Porque ele fala, esse aqui eu vou deixar para ter cabeça deliberadamente. Esse aqui tudo bem, esse aqui tá indo bem, mas, galera, continua assim que tá tudo bem, beleza? Esse pessoal batendo cabeça, deixa bater, vai. Não é a minha mesmo? Você sabe que eu estava ouvindo vocês falando aí, e a explanação, que é uma coisa que a Carla falou, e me acendeu uma luz assim, falando assim, olha, as escolhas que a gente faz estão muito relacionadas com a nossa compreensão das coisas. Então, quanto mais a gente tem consciência das coisas, mais a gente tem elementos para fazer boas escolhas. Sim, Se você concordo. pensar numa pessoa em estágio bem primitivo, ela não tem muitos parâmetros para poder analisar as coisas, para poder tomar boas decisões. Então, as decisões dela vão ser, não diria robóticas, mas diria que estão muito próximas talvez nesse estágio ele esteja mais próximo do instinto do que da razão. Sim, concordo. Então, nesse caso, o leque de escolhas dele, como o nosso leque de escolhas está relacionado com a nossa compreensão das coisas,
Nesse caso, a compreensão dele, como é pequena, ele vai ter um leque pequeno de escolhas. Não tem muitos caminhos para ele andar. Eu tenho fome, eu tenho sede, quero tal coisa. Ele não tem muita opção dentro da concepção dele das coisas. Você me fez pensar um negócio, me lembrar um questionamento que eu não fazia uns tempos atrás, que a gente pode, de repente, não discutir hoje, porque agora, enfim, não sei. Aí estamos avançando já aqui, quase terminando. Que é o seguinte, Jesus veio nos ensinar, mostrar que ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega ao Pai se não for por ele. É assim que está escrito. É o que você falou, olha, em um certo ponto, a pessoa não tem consciência, não tem, você falou referência, parâmetro, acho que você falou. Aí eu pergunto, então, no plano cósmico, espiritual, que Jesus e a equipe traçou, cara, então, eu sou, assim, o bom senso diz que Jesus encarnou aqui entre nós, 2000 anos atrás, deliberadamente. Ele olhou para assim, a humanidade, tirou que nem não sei quem deu exemplo, assim, acho que a Carla falou assim, você pega os jovens, eles têm mais ou menos o mesmo comportamento. Jesus olhava para a gente como espíritos jovens, ou até infantis, crianças, espiritualmente falando, agora é a hora de eu ir lá e ensinar. E não agora, por exemplo, não agora no ano 2000. Eu acho que não foi deliberadamente. Eu acho que foi arbitrariamente. Jesus falou assim, eu vou lá, assim, é agora que eu vou? Não, eu não vou. Vou, vai. Não, acho que não, acho que foi um plano. Acho que tem um plano, é pedagógico. Então, aí não foi deliberado, foi arbitrário. Não, deliberado e arbitrário para mim são sinônimos. Ou seja, você Não. arbitrou, você deliberou. Não. Não, para mim, arbitrário e deliberado é igual. Você arbitrou, você deliberou. É um conselho arbitral, um conselho deliberativo, para mim é a mesma coisa. Tá. Entendi. Deliberadamente, para mim, demonstra aleatório. Você tem razão. Aleatório, eu confundi. Você quis dizer, não foi aleatório. Isso. Eu que confundi. Tá, não foi aleatório, eu concordo. Não foi aleatório ele ter encarnado aqui na época que encarnou. Eu acho que não. Acho que foi deliberado. Se ele foi arbitrado, foi deliberado. Pô, agora é a hora. Isso. Por quê? Porque agora é o momento eficiente. Tinha um timing para ele encarnar, eu acho. Como deve ser em qualquer outros messias, né? Em outros planetas, em outros pontos do universo. Que diz o James Webb, que parece que é infinito, né? Mas enfim, só fazer uma parte aqui. Não sei se vocês viram a notícia, né? Que o James Webb tá para jogar por terra o Big Bang. Vai ser o caos. Quando estamos falando de caos, tá? Um colega meu que postou para mim, falou, olha, se isso aqui realmente proceder, esqueçam o Big Bang, esqueçam aquela doutrina criacionista. Aquela questão assim, da Gênese, não da Gênese espírita, a Gênese, o livro das Escrituras. Das Escrituras. Prepotência. Nossa. Não conheço a pessoa, mas já digo, é prepotência. Isso. Nossa. Uau, rendeu, hein? Não, mas tem uma pergunta final que eu deixei aqui. Aí na rodada final a gente discute aqui, o remate aí, que é a última questão que eu queria abordar. Então, o livre-arbítrio existe de fato ou só de direito? Ou é apenas uma ilusão, uma palavra bonita para a gente discutir, feito hoje? Eu acho que existe. Eu acho que ele existe de fato e de direito. Opa, gostei. Carla. Ele existe, mas a gente tem que estudar bastante, porque o livro inteiro que a gente vê no livro dos Espíritos fala do livre-arbítrio. Então, é impressionante, eu também vi isso. Então, assim, eu acho que a gente tem muito pouco de livre-arbítrio. A gente tem o livre-arbítrio, é um direito, como diz o Cid, mas a gente tem bem pouquinho dele. Ter livre-arbítrio e entender sobre ele são coisas diferentes. Né? Exato. Prova disso foi esse tempo. É o corpo humano, a gente falando. tem o corpo humano, mas a gente não entende todo o mecanismo do corpo humano e muitas coisas que a gente ainda vai descobrir nele. Né? Então, acho que o livre-arbítrio a gente tem que vai estudando e a gente vai crescendo, vai ampliando o nosso conhecimento a respeito dele. E esse conhecimento vai de acordo com a nossa evolução também.
Então, e eu acho que também não tem fim. Eu acho que a gente não sabe se os espíritos puros têm livre-arbítrio. Se eles fazem escolhas certas ou erradas. E é outro questionamento que eu fico perguntando. Será que eles erram? É uma coisa interessante. Ou seja, pelo que eu entendi lendo, propus para vocês, é uma coisa interessante que a Carla falou agora. Lá atrás, no começo, não temos livre-arbítrio, que é aquela pergunta 262 que falou, tá explícito, Deus traça-lhe o caminho, ponto. Então, lá no comecinho, nas primeiras casas do jogo, E a Carla tá falando um negócio interessante, de repente, lá na frente do jogo, também não é que não tem, acho que não precisa mais. Tá tão evoluído que você fala, meu, assim, não faz sentido eu escolher o mal. Não é que não faz sentido escolher o mal. Eu acho que tem um pouco... Desculpa te cortar. Não, problema. Eu acho isso também. É a coerência. Coerência, isso. A partir do momento que você toma uma decisão, seja ela boa ou má, O alinhamento com... o restante das outras decisões serão consequências desta primeira, ou desse conjunto. E tal. Porque, por exemplo, quem decide não fumar, por exemplo, que os meninos hoje em dia fumam cristal, né? De toda a natureza. Para mim, por exemplo, é inconcebível, porque eu faço questão, não de saúde, mas eu faço questão de ter consciência plena de tudo que acontece comigo, seja de bom ou ruim. Então, qualquer opiáceo, para mim, não faz sentido. E a evolução dessa decisão será comer saudavelmente, viver saudavelmente e assim por diante. Então, é incoerente, por exemplo, eu entender que não se coloca fumaça para dentro do corpo e participar de um, sei lá, respirar o escapamento de um carro, sabe? Entendeu? As coisas não fazem, né? Se você decidiu por uma determinada coisa, você tem que manter a coerência. Você não pode ficar no pinball, né? Gente, pensando o seguinte, eu acho que o que vai acontecendo na medida em que a gente for evoluindo é que os parâmetros que a gente vai tendo vão ficando mais sutis. Por exemplo, hoje a gente entende que é errado você pegar um porrete e dar na cabeça de alguém e matar essa pessoa. É totalmente errado. Isso é fácil de ver. Só que o que eu acho que vai acontecer daqui para frente, à medida que nós formos evoluindo como pessoa e como sociedade, é que os nossos parâmetros do que é ofensivo vão se tornando mais sutis. Então, nós não vamos questionar mais se alguém pode ou não dar uma porrada na cabeça de alguém. Nós vamos questionar em um nível muito mais sutil o que é ofensivo ou não. O que pode se tornar ofensivo dentro de uma ótica muito mais refinada, uma ótica muito mais sutil. Eu acho que, à medida que a gente for tendo mais compreensão das coisas, a gente vai sair do grosseiro para ir para padrões muito mais evoluídos e mais sutis do que a gente tem hoje. Então, a questão até onde vai isso? Aí que é o problema. Até onde isso vai, eu não faço ideia. E acho bobagem também a gente querer saber. Né? Mas, assim, que no futuro a humanidade vai estar discutindo coisas que hoje muitas pessoas podem nem ter ideia do que é, do que pode ser prejudicial ou não, e a gente faz sem ter consciência nenhuma do que está fazendo. Porque a nossa concepção de bem e mal, ela é muito primitiva ainda. A gente está se atendo aos 10 mandamentos, gente. Não é isso? Não matarás, não roubarás, não cobiçarás. E olhe lá, ele não consegue passar do primeiro, às vezes. Cara, a gente não consegue cumprir o primeiro. A gente não consegue sair dos 10 mandamentos, cara. Como é que a gente vai aprender coisa mais sutil do que isso? Quando é que a gente vai evoluir? Bom, pela lei da evolução, iremos. Né? Ó, eu não combinei com o Flávio, hein? O Flávio estava aqui já, eu estava com a pergunta aqui. Eu quero só para terminar duas perguntas que são assim. O pessoal que está ouvindo a gente, achando que a gente está babando aqui, enfim, deixa eu só botar um pouco de coerência em tudo isso que nós discutimos. 804. Então, eu vou para 804, depois eu volto para 616.
804. Por que não outorgou Deus as mesmas aptidões a todos os homens? De novo, eles batem na mesma tecla, não tem como. Deus criou iguais todos os espíritos, mas cada um destes vive há mais ou menos tempo e, por conseguinte, tem efeito maior ou menor soma de aquisições. A diferença entre eles está na diversidade dos graus da experiência alcançada e da vontade com que obram. Vontade que é o livre-arbítrio. Daí o se aperfeiçoarem uns mais rapidamente que os outros, o que lhes dá aptidões diversas. Né? Agora, olha que interessante. Essa é a consequência da seguinte coisa. Vocês já estão querendo aqui tentar entender essa questão da onisciência, onipotência, onde o que for, mas não sei se foi o Flávio que falou, o Cisne, enfim. Benevolência. Mas eu vou só registrar aqui o que no fundo... foi o Flávio que falou que é do programador, foi você, né, Flávio? Ó, a sua analogia está aqui na 616. Será possível que Deus, em certa época, haja prescrito aos homens o que na outra época lhes proibiu? Ou seja, as regras mudam. As regras do jogo mudam. No fundo é isso que ele está querendo dizer. A resposta, Deus não se engana. Os homens é que são obrigados a modificar suas leis por imperfeitas. Ou seja, na realidade, as regras imperfeitas somos nós que criamos. E aí, quando você falou, chega um momento que a gente vai estar lá na frente, cara, vai ter que corrigir isso daí tudo. Então, entre aspas, as leis somos nós que corrigimos. As leis de Deus, essas são perfeitas. A harmonia que reina no universo material como no universo moral está fundada em leis estabelecidas por Deus desde toda a eternidade, desde sempre. As verdadeiras regras do jogo, que são as regras de Deus, são perfeitas. Quem está batendo cabeça somos nós, que às vezes... é o que você falou, Flávio, nós temos que, às vezes, lá na frente, daqui a alguns anos, a gente vai estar discutindo assim, não, galera, tá errado, volta e vão corrigir as regras. E a coisa, o jogo vai evoluindo. É isso aí. Fritamos os neurônios hoje ou não? Não, Essa é culpa do Flávio. Ele que botou isso aí no chat lá atrás. Depois eu falei, se for o Flávio participar, vai ser esse tema, se não for participar, vai ser o outro. Isso é homenagem, Flávio. Obrigado pela dica, pelos neurônios fritados. Eu tive que ler 200 mil coisas para montar esse tema. Mas foi legal. Então é isso aí, gente. Obrigado pela paciência de vocês aí. Eu peguei no pé. Eu sei que, de certa maneira, o Cílio falava, essa é pegadinha. Eu tinha um monte aqui, eu deixei quieto. Mas é isso, né? Quando, assim, esse tipo de discussão divertida, assim, né? Que a gente está levando de um jeito risonho e tal. Mas é para refletir mesmo, porque, por exemplo, no fundo, a gente é ignorante ainda, né, cara? Por mais que a gente tente descobrir, mas por quê? Eu acho que é menos importante, como estou falando pessoalmente, é menos importante a gente saber os porquês. E mais importante, os comos. Isso. Embora seja muito divertido a gente descobrir o porquê, né? Ele te dá o sentido proposital da coisa. É o proposital, o propósito. Sim, é o propósito da coisa. Ou seja, como nós estamos fazendo? Estamos fazendo assim. O porquê? Não. Agora entendi. Sim. Então, esse espírito é legal, da gente poder debater, se contradizer, né? Acho que esse é o divertido. Porque se a gente chegar aqui todos com opiniões formadas, não tem graça. Não tem discussão. Não tem discussão, não tem problema. Só uma última coisinha aqui, que eu sei que a hora está passando e vocês estão... Então você faz o encerramento, vamos lá. Eu agradeço, o Flávio encerra a última palavra e você dá um adeus para todo mundo. Você sabe que há muito tempo atrás, quando eu ingressei na UMESA, né, eu vinha de uma outra mocidade e tal, não discrimino, era ótima, dentro das propostas que ela se propunha a fazer. Eurípides. Mas, quando eu cheguei lá, e eu me dei conta de um grupo de pessoas que estavam lá discutindo de uma maneira tão descontraída e tão profunda ao mesmo tempo,
os assuntos, quando eu me dei conta do ambiente, a maneira como ele se propunha a ser, e a forma como as discussões eram feitas, aquilo me encantou de uma tal forma que eu não pude sair. O que era uma visita, porque eu fui lá para visitar, basicamente, para participar de uma reunião e acabou. Mas o que era para ser uma visita acabou virando um vínculo. Vários anos e um vínculo, porque ele me conquistou de uma forma, e é isso aí mesmo. E é esse jeito de pensar, esse jeito de conversar, de discutir as coisas, de pensar. Eu acho que é essa que é a grande sacada da coisa. Sabe? É isso que fez a diferença da nossa mocidade. Sabe? É esse sentimento mesmo. E pegando o que o Alexandre falou do último programa, é o que fez com que somos o que somos. Sim. Nós somos o que somos como fruto disso que você acabou de falar, desse testemunho seu, que acho que é compartilhado por todo mundo aqui. Eu tenho esse sentimento até hoje, cara, e eu lembro com muito carinho daquela época, muito mesmo. Não é um saudosismo chorão, não. Não, somos dois, então. Quer um abraço? Um abraço. Aproveitando, então, um abraço para todo mundo. Fiquem com Deus e até a próxima, gente. Valeu. Falou, tchau.